Hoje eu vou contar para vocês como eu, designer de interiores, mesmo tendo sido uma das melhores alunas durante o meu curso, mesmo tendo ganhado um prêmio de um concurso realizado pelo Sebrae, mesmo já tendo projetado inúmeros ambientes, mesmo com todo o meu conhecimento e experiência na área, eu ainda assim fiz o pior quarto para minha filha. Olha, para você entender como isso aconteceu, eu preciso primeiro te dizer que eu sou como você. Eu sou a terceira filha de uma família com 4 filhos e meu pai faleceu quando eu tinha apenas 6 anos. As minhas irmãs, a Ana e a Eliana, elas tinham 15, 13 anos e minha mãe estava grávida do meu irmão caçula, o Silvestre. Apesar de toda a barra que passamos, principalmente porque sei que em nenhum momento foi fácil para minha mãe, ela nunca deixou faltar nada para a gente. A minha mãe foi e ainda é uma mulher muito batalhadora e fez o possível e o impossível para que eu e os meus irmãos tivéssemos uma excelente educação e principalmente a nossa profissão. Por isso, ela garantiu nossos estudos até a faculdade. Quando eu tinha 17 anos, eu vim do interior para Curitiba para estudar. A minha mãe ficou morando lá. Eu vim morar com a minha irmã, com a Ana e com a sua família. Logo, acho que um ano mais ou menos depois, eu conheci o Jair e nós começamos a namorar. E quando faltava um mês para eu completar 21 anos, nós nos casamos. Nessa época eu já estava na faculdade, mas eu ainda não tinha concluído o meu curso de licenciatura em matemática na PUC aqui do Paraná. Ainda na faculdade, eu já estava trabalhando em um colégio de padres como professora de matemática e física. Aí eu dava aulas para os alunos do ensino médio e, na época, o colégio era um seminário. Somente os seminaristas estudavam lá. 6 meses depois, eu comecei a trabalhar também como professora de matemática e desenho geométrico em uma outra escola particular para alunos do ensino fundamental. E ainda também eu dava aulas de informática à noite para adultos no Centro de Educação Profissional no Combinador Roberto Scarpa, aqui da região. Nessa época, mesmo não estando formada, eu já ganhava bem. E nós já tínhamos a nossa própria casa, cada um tinha o seu carro, a empresa do meu marido estava indo muito bem. Então, assim que eu terminei a faculdade, o nosso plano, meu e do meu marido, era de ter o nosso primeiro bebê. 6 meses se passaram e nada de vir o bebê. Fui ao médico, realizei inúmeros exames, fiz videolaparoscopia, mas não apareceu nenhum motivo para não engravidarmos. Então chegou a vez do meu marido. Ele também passou por exames, fez cirurgias, mas nada de grave foi identificado. Nada assim que pudesse ser o motivo de não acontecer a gravidez. Então, nós decidimos aguardar mais um pouco e, para tirar o foco, tentar relaxar, eu fui fazer a minha especialização na área da educação e fui focar muito no meu trabalho. Acho que uns 2 anos após a nossa decisão de engravidar e sem sucesso até o momento, iniciamos a nossa saga em busca de tratamentos. Nós fizemos então 5 inseminações artificiais. Não sei hoje, mas na época, pela nossa idade, era o protocolo antes de partir para uma fertilização in vitro. Lembro-me que na época, mesmo que a nossa situação financeira não fosse ruim, o custo da inseminação era um pouco puxado para nós. Então, nós fizemos as 5 inseminações, mas nós levamos anos apostando neste tratamento, que infelizmente não teve sucesso algum. Diante dessa situação, o médico sugeriu então a fertilização in vitro. Agora, se a inseminação já era pesada financeiramente para o nosso bolso, a fertilização in vitro nem preciso falar. Bom, mas como esse era o nosso grande sonho, nós fomos juntando dinheiro, então fizemos a nossa primeira fertilização in vitro em outubro de 2005. No dia de fazer o exame, adivinhe, positivo. Meu Deus, quanta alegria, como eu chorei nesse dia. Finalmente, o nosso sonho iria se tornar realidade. A minha família veio em casa comemorar com a gente, teve até fogos. Um amigo nosso fez um churrasco para a gente poder comemorar. Acho que só quem passou por isso sabe o tamanho da nossa alegria. Mas o pior estava por vir.
Mal eu sabia que tudo isso iria acabar logo. No final de novembro, eu acho que eu deveria estar de umas 6 semanas. Num domingo pela manhã, eu estava na cozinha fazendo almoço e de repente eu senti uma cólica horrível, muito forte. E em seguida, muito sangramento. Fiquei muito assustada, meu marido ligou para o médico e fomos para o hospital. Fiquei 2 dias internada no hospital e depois mais 7 dias de repouso absoluto em casa. Mas, gente, quando eu digo absoluto, eu quero dizer absoluto mesmo. Eu tinha que fazer tudo deitada, sem me mexer para nada. Apesar de todos esses esforços, não teve jeito. O embrião parou de se desenvolver com 8 semanas, então eu tive que passar pelo processo da curetagem. Todo o processo é muito doloroso. Eu digo aquela dor na alma, sabe? Depois da curetagem, juntamos os nossos caquinhos e fomos seguir a vida. Para tentar outra fertilização, a gente precisava juntar mais dinheiro. Não tinha como fazer logo em seguida. Aí, quando foi em janeiro de 2006, eu comecei a sentir o meu seio bem dolorido e sempre sentia cólicas. Como as aulas iriam iniciar em fevereiro e eu precisava estar 100%, eu procurei meu médico novamente. Isso foi no final do mês. Ah, e um detalhe é que desde a curetagem realizada em novembro, a minha menstruação ainda não tinha vindo. Bom, o médico disse que provavelmente eram restos ovulares, que são restos da gravidez, da curetagem. Mas ele pediu uma ecografia para ter certeza do diagnóstico. Então fui fazer a ecografia e o médico que realizou o exame aconselhou esperar mais uma semana, pois ele suspeitava de início de uma outra gestação e não de restos ovulares. Bom, peguei o laudo e retornei no meu médico. Ele olhou rapidamente e já marcou para retirar o material que estava no meu útero. Eu comentei que o ecografista havia me falado, mas ele não deu nenhuma importância e marcou de imediato o procedimento no centro cirúrgico para o dia seguinte. Cheguei em casa e comentei com meu marido. Falei para ele tudo o que estava acontecendo, mas nós resolvemos confiar no médico. Afinal, era ele que estava nos acompanhando há algum tempo. Era um médico bem renomado, bem conceituado daqui de Curitiba. E mesmo com o coração apertado, na manhã seguinte, eu e meu marido estávamos na maternidade, prontos para poder realizar novamente o procedimento. O meu marido aguardava em uma sala própria para o acompanhante e ele me disse que assim que o procedimento terminou, eu ainda estava sedada, sob efeito da anestesia. Ele disse que o médico saiu do centro cirúrgico muito abatido, dirigiu-se a ele e falou: Jair, o que você fez com ela? Meu marido, sem entender nada, ele falou: fiz o quê, doutor? E ele disse: ela estava grávida. Meu marido, sem entender nada, perguntou: como assim? E o médico disse que pelo material recolhido durante o procedimento, era bem improvável de ser restos ovulares. Quando eu fui para o parto, meu marido estava muito arrasado, chocado, nervoso, sentindo-se impotente. Ele me contou o que havia acontecido e eu senti uma culpa enorme. Eu não poderia ter deixado isso acontecer. Eu deveria ter insistido para aguardar mais, repetir o exame mais para frente, não ter confiado no diagnóstico do meu médico. Gente, eu passei por dias muito ruins. As aulas recomeçando, eu precisava estar super bem para receber os meus alunos. Nessa época, o colégio de padres já estava aberto para todos os alunos, não só para os seminaristas, então era mais um motivo para eu estar 100%. Acontece que as aulas começaram em fevereiro e eu estava quase um mês com sangramento desde o último procedimento. Então eu retornei ao médico, ao mesmo que tinha feito o último procedimento, e precisei voltar novamente ao hospital e a realizar de novo mais um procedimento de curetagem. Agora sim, eu estava com restos ovulares e o meu útero estava muito machucado. Precisei ficar com um balãozinho dentro do útero e um dreno que eu amarrava e prendia na coxa. Fiquei com ele mais ou menos uns 15 dias. Depois que eu retirei o dreno, voltei ao médico. Ele me pediu para procurar outro ginecologista
ele disse que não gostaria de continuar me atendendo mais, porque era uma situação muito difícil para ele depois do que tinha acontecido. Fiquei muito chateada, mas também achei melhor assim, melhor virar a página. Mas não foi fácil virar essa página. Com tudo o que aconteceu, eu acabei desenvolvendo a síndrome do pânico. Eu entrava na sala de aula, eu não conseguia me controlar, eu saía correndo, deixava os alunos sozinhos. Era muito difícil ficar naquele lugar. Tinha uma professora nessa mesma época que engravidou e sem ela saber o que estava acontecendo comigo, ela veio toda feliz me contar a notícia. Por mais que eu quisesse ficar feliz com a notícia dela, gente, eu não conseguia. Eu tenho todas as minhas falhas, as minhas fraquezas. Eu não sei se você já passou por alguma situação como essa, de você ter um sentimento que você não gostaria de ter, porque você sabe que esse sentimento não é uma coisa boa. O problema não era a gravidez dela, mas é que eu queria também estar feliz como ela. Bom, comecei a fazer terapia e com isso eu precisei ficar afastada 45 dias das minhas atividades. Foi muito difícil, mas eu me recuperei. Recuperados, eu e meu marido fomos nos preparando para poder fazer a segunda fertilização in vitro. E o resultado deu negativo. Novamente, juntando dinheiro e nos preparando, acabamos fazendo a terceira fertilização in vitro e agora o resultado positivo. Guardamos segredo, apenas as nossas famílias estavam sabendo. Estava indo tudo bem no início, até que por volta de 11 semanas, ao fazer uma ecografia de rotina, nós não ouvimos mais os batimentos cardíacos. Foi um choque para nós e para o médico que estava fazendo o nosso tratamento. E lá fomos nós para mais um procedimento de curetagem. Dessa vez, quem caiu em depressão foi meu marido. Passamos por um período muito difícil, mas com muita fé nós conseguimos superar. O médico que fez o nosso procedimento de fertilização in vitro nos orientou a procurar um outro médico em São Paulo, e lá fomos. Fizemos mais exames, gastamos muito, fizemos alguns tratamentos que na época ainda nem tinham estudos científicos comprovando a eficácia ou não desses tratamentos, mas quando você deseja muito ter um filho, meio que você perde o bom senso e acaba fazendo tudo o que está ao seu alcance. Enfim, depois de tudo isso, nós fomos para a quarta fertilização in vitro. E o resultado? Negativo de novo. Após esse procedimento, o médico especialista em reprodução humana, que estava nos atendendo desde o início, nos chamou e disse que não tinha mais nada o que ele pudesse fazer por nós. Ele nos sugeriu que nós procurássemos outro profissional. Ficamos arrasados mais uma vez. Isso foi em 2010. E nessa época eu já estava na direção, tanto administrativa quanto pedagógica, desse colégio de padres, onde eu havia trabalhado já por 11 anos. E meu marido não queria mais ouvir falar em tratamento. Esse foi um assunto proibido por algum tempo em casa. Então fomos aproveitar um pouco o nosso casamento, nós fomos viajar, conhecer lugares diferentes. Enquanto isso, as pessoas mais próximas a nós falavam para a gente adotar, desistir de ter o nosso filho biológico. Olha, para ser sincera, nós até que tentamos por 2 vezes fazer a adoção legalmente. Mas não era o que meu coração pedia, sabe? Eu tinha medo, eu sempre achei um desafio muito grande. Eu sempre admirei muitos pais adotivos, pois eu acredito que a adoção é para pessoas muito especiais mesmo, escolhidas por Deus. É claro que filho é sempre filho, não importa se vem da barriga ou do coração, e para mim a adoção é uma das missões mais lindas que eu conheço. E eu não me sentia preparada para essa tamanha responsabilidade. E também dentro de mim eu acreditava muito, eu tinha uma certeza enorme que eu iria ter o meu filho ou a minha filha sendo gerados dentro de mim. Mas enquanto esse dia não chegava, e como eu sempre gostei de estudar, eu também sempre gostei muito de decoração, de reforma, então eu me matriculei no curso técnico de design de interiores, pois para mim era uma forma de me desestressar. Não sei se você tem ideia de como a direção de uma escola consome a nossa energia. Então eu fui fazer o curso de design de interiores. Em 2013, a minha irmã, a Ana Maria, chamou a gente, eu e meu marido, para tirarmos umas férias, para passear nos Estados Unidos, fazer um tour, passando por algumas cidades na Flórida. Seriam 20 dias de férias.
Eu e o meu marido conversamos e resolvemos nos dar esse presente, fazer mais esse passeio, agora na companhia da minha irmã e da sua família. Já que praticamente nem eu nem meu marido conseguimos parar mais que 10 dias no trabalho, resolvemos então aceitar e nós fomos viajar com eles. Gente, pensem em uma viagem maravilhosa. Nós nos divertimos muito, mas muito mesmo. Chegamos em Miami, depois nós fomos para Key West e na volta nós paramos em Orlando para aproveitar um pouquinho os parques. Foi a primeira vez nossa na Disney. E quando eu vi aquilo tudo, eu fiquei imaginando no Walt Disney pensando na sua história. Quanta gente não deve ter chamado ele de louco por acreditar nos seus sonhos, mas ele não desistiu. E onde ele chegou? Eu trazia isso para minha história. E olha, que o meu sonho de ser mãe não tinha nada de loucura. Comecei ali a pensar que eu não poderia desistir, mas que eu precisava dar um jeitinho de convencer o meu marido. Bom, continuando a nossa viagem, nós fomos até Cabo Canaveral, na NASA. Gente, o que é aquilo? Aí aconteceu o que eu precisava que acontecesse. Quando lá na NASA estava explicando as missões para a Lua, explicando quantos erros aconteceram, os astronautas que morreram nas missões que falharam, e eles acreditavam que cada vez eles estavam mais perto de chegar à Lua. Se eles tivessem desistido na missão Apollo 1, onde uma tragédia tirou a vida de 3 astronautas, eles não teriam chegado a Apollo 11, onde finalmente tiveram os humanos pousando na Lua. Eu vendo tudo aquilo, eu só pensava, eu não posso desistir mesmo. Depois de tudo que nós passamos, não é justo eu abandonar essa minha missão. E se for no próximo tratamento que eu vou conseguir ser mãe? Isso é como nadar e morrer na praia. Muitas coisas passavam pela minha cabeça durante esse passeio. Mas durante toda a nossa viagem, eu guardei tudinho aqui para mim. Esperei voltar para casa, chamei meu marido para jantar fora. Isso, gente, diminui a chance da gente conseguir o que a gente quer, viu, meninas? E fui conversar com ele. Comentei tudo o que eu pensei durante a viagem. Também percebi que a visita à NASA para ele tinha sido super sensacional. E com o jeito, eu comecei a conversa. Pedi para ele que desse pelo menos mais uma chance para a gente. Eu falava que eu tinha certeza que dessa vez iria dar certo. Eu falava, gente, com uma certeza que eu não consigo te explicar. Tudo era muito diferente agora. Enfim, consegui convencê-lo. Mudei de médico, pois eu queria tudo novo, queria esquecer o passado e começar tudo de novo mesmo. E no dia seguinte fui agendar a consulta com o Dr. Marcelo Sequinel, da Clínica Embrio, aqui em Curitiba. Em janeiro de 2014, mais precisamente no dia 18, eu estava fazendo a nossa 5ª fertilização in vitro. Nós tivemos 6 embriões, transferimos 2 e congelamos 4. 14 dias depois, fui fazer o beta-HCG e adivinhe, positivo. Imagina se eu estava feliz. Eu estava muito feliz. Mas eu sabia que era um passo de cada vez, pois eu já tive outros positivos antes, mas também tive os abortos na sequência. Não tinha como não lembrar disso. Mas eu procurava fazer relaxamentos e acreditar que tudo iria dar certo. Cada dia para mim era uma conquista. Com 13 semanas, descobrimos que uma linda menina estava a caminho. A minha Ana Luísa. Eu passei a minha gestação inteira vivendo um sonho. Fazia ecografias a cada 15 dias. Fui muito bem cuidada pelo Dr. Marcelo e pelo meu obstetra, Dr. Hugo Nakatani. 2 anjos nas nossas vidas. A gestação ocorria tudo bem. E como designer de interiores, eu fiz o quarto mais lindo que eu poderia ter feito naquela época para a minha filha. Dentro das nossas condições, eu fiz tudo o que eu poderia fazer para receber o meu maior tesouro. Projetei um lindo guarda-roupa com grandes portas de correr de vidro, tinha uma iluminação dentro. O fundo do guarda-roupa era um papel de parede de pedrinhas. O berço era lindo, com laterais em acrílico, alguns detalhezinhos embaixo com aplicações strass. O mosquiteiro que descia do teto com dossel, que tinha aplicações de pérola em volta. Um papel de parede também,
em meia parede com flores bem delicadinhas, combinando com a tinta da cor rosa do deserto, a poltrona para amamentar com almofada de amamentação, um lindo lustre de quarto de princesa. E o enxoval eu havia encomendado de Goiânia, todo personalizado, combinando com as cores, com papel de parede. Eu e o meu marido passávamos o período da gravidez inteiro planejando e executando esse ambiente. Era tudo um grande sonho para nós. Todos os dias a gente entrava no quartinho dela e ficávamos imaginando como seria tudo com ela ali. Parecia um grande sonho, tudo que a gente estava vivendo. Eu ficava imaginando aquele bebezinho lindo dormindo tranquilamente no seu quarto. E eu, aquela mamãe exemplar que sabia tudo sobre educação, sonhava com uma maternidade super romantizada. Aí, no dia 4 de outubro de 2014, às 7 horas e 26 minutos da manhã, o meu milagre aconteceu. Não sei descrever o sentimento naquele dia. Tudo era muito surreal, parecia um sonho, tudo que a gente estava vivendo. A família em peso, a minha e a do meu marido, estavam lá para conferir esse milagre. Quanta emoção de todos! Como a Ana Luísa foi esperada e desejada. 15 anos se passaram desde o dia que decidimos que era hora de termos o nosso bebê. Todo aquele sofrimento agora ficava para trás. Realmente Deus tem o plano dele para nós, mas a gente não confia e quer tudo no nosso tempo. Aí a nossa Ana Lu veio para casa e eu comecei a sentir na pele o que é realmente a maternidade. O que eu vou contar não é regra, eu sei que para muitas mães não é assim que acontece, mas vou falar o que realmente aconteceu comigo. Gente, a Ana Luísa chorava dia e noite sem parar, era desesperador. Eu falava com o pediatra, às vezes até 4 vezes no dia, e nada de resolver o problema. Aparentemente tudo estava bem, mas nem ela, nem eu dormíamos. Até que por volta dos 4 meses nós descobrimos que ela tinha refluxo. E aí iniciamos o tratamento e ela começou a melhorar. Nessa época eu já retornei ao trabalho e eu me sentia muito mal, pois eu não via a hora de voltar a trabalhar para que eu pudesse ter descanso. A gente parece estranho, mas a direção do colégio era mais desestressante do que cuidar da minha filha. E por ter esse sentimento, a culpa era inevitável. Aliás, percebi que a culpa é uma forte companheira das mães que sabem que pode fazer muito mais pelos seus filhos, mas não sabem como. Hoje eu consigo entender perfeitamente isso. Bom, os meses foram se passando e muitas coisas começaram a me incomodar muito. Eu moro em um sobrado e todas as vezes que a Ana Luísa acordava, ela chorava desesperada para poder sair do berço. Às vezes eu estava na parte de baixo da minha casa, até eu chegar no quarto dela, ela já estava chorando loucamente. Isso partia o meu coração. Eu precisava acalmá-la e enquanto eu fazia isso, eu pensava, gente, isso não está certo. Como é possível a minha filha ter que sofrer para poder ser atendida? Gente, isso cada dia me tirava o sono ainda mais. E aí começou a cair a minha ficha. Aquele lindo quarto era para mim, para eu realizar o meu sonho, fazendo o projeto que eu quisesse, não o projeto de fato para ela. Bem parecido com festa de 1 ano de criança, sabe? Nada contra, eu também fiz. Novamente eu fiz uma linda festa para Ana Lu, com tudo que eu sonhei. Mas dessa vez eu também pensei nos pequenos, principalmente na alimentação. Olha, eu já fui em várias festas de criança, quando os meus filhos eram pequenos, e eu mesma levava a alimentação deles, pois o que era servido nas festinhas era inadequado para bebês de 8 meses, 9 meses, 1 ano. Então, pensando nisso também, eu pensei no cardápio para adultos, crianças e bebês. Providenciei comidinhas, papinhas, suquinhos, tinha atividades para as crianças, brinquedos para elas, monitores especializados no atendimento infantil, o local tinha fraldário, sala para alimentação, pensei no conforto das mães e dos bebês. Agora, eu já sabia da importância de pensar nas necessidades das crianças. Bom, mas voltando para a questão do quarto da Ana Lu, eu olhava para aquelas portas de vidro imensas, para ela, claro, e por mais que tinha toda a segurança, que isso eu nunca abri mão, mas eram tão pesadas que como que aquelas mãozinhas pequenininhas iria conseguir pegar as coisas tão cedo? Ela iria depender de mim, do papai, para pegar tudo que ela precisasse por um bom tempo.
como eu iria proporcionar a ela ser mais independente e conseguir desenvolver a sua autonomia se não eram dadas essas oportunidades a ela? Mas isso não era tudo. Por volta dos 2 anos, ela queria exercitar a sua independência e autonomia. Ela queria abrir a geladeira, subir nos armários para pegar os copos, escalar o armário do banheiro para lavar as mãos, subir nas estantes e guarda-roupas para alcançar os brinquedos. E com isso tudo, eu acabava distribuindo inúmeros nãos o dia todo. Frases como, desça já daí, eu já falei que isso é perigoso, não mexe aí, você vai cair, vai se machucar, você é teimosa, menina. Isso tudo me deixava maluca, parecia que eu ia enlouquecer. E o pior, eu percebia a minha filha frustrada. Na mesma hora que eu gostaria que ela ficasse quieta em um canto sem aprontar, eu sabia que isso era contra a natureza de toda criança. Foi aí que eu resolvi dar um basta nisso. Eu precisava pensar no desenvolvimento da minha filha. Como educadora, eu sabia que os 6 primeiros anos da vida de uma criança são fundamentais para o desenvolvimento de várias habilidades, pois a criança tem alguns períodos que abrem algumas janelinhas que favorecem o aprendizado e o desenvolvimento de algumas áreas. E após esse período, essas janelinhas são fechadas. Quer dizer que nunca mais será possível ela se desenvolver? Bom, é claro que sempre estamos aprendendo e nos desenvolvendo. Fica mais difícil, mais demorado se a gente perde esses períodos. Sabendo disso, então eu fui atrás de buscar mais informações e conhecimentos sobre como eu podia proporcionar um ambiente uau para ela. Um ambiente que favorecesse ela se desenvolver, um ambiente seguro e recheado de novidades para ela se descobrir. Eu só pensava em tudo que eu passei para chegar até aqui. Eu que queria ser a melhor mãe do mundo, pois ela foi o meu presente de Deus. Eu e o papai dela, nós éramos os responsáveis por amá-la, educá-la, fazer dela uma menina com valores e princípios e sermos o seu porto seguro, os navegadores do seu desenvolvimento. Então, eu tinha que retribuir a confiança que Deus depositou na gente. E aí eu fui realmente procurar a melhor forma de corrigir o grande erro que eu havia cometido. E olha, não foi pouco estudo não. Infelizmente aqui no Brasil, nós temos poucas informações sobre esse assunto. Fala-se muito em teorias, mas como preparar todo o ambiente para a criança se desenvolver, não existe muitas referências. E eu encontrei aqui no Brasil muito se falando sobre quarto Montessori. Basta uma simples cama-casinha e as pessoas já falam em quarto Montessori. Gente, a questão vai muito além disso. O que tem por trás dessa cama? Quais os fundamentos? Faz sentido uma cama baixinha, com guarda-roupa onde a criança não consegue alcançar a sua roupa? As mamães sabem como conduzir as crianças nesses ambientes? Gente, eu li muitas bibliografias, fiz alguns cursos em outras línguas de outros países. Como eu gosto muito de estudar, eu amo leitura, eu fui me embasar de como eu poderia ajudar a minha filha. Fui procurar entender como funciona o cérebro da criança, como ela se desenvolve e como eu poderia conduzi-la nessa jornada do seu desenvolvimento. Como eu conhecia muito sobre as metodologias ativas de aprendizagem, hoje o aluno não é um mero espectador da aula, mas sim é o personagem principal do seu processo de aprendizagem, comecei a entender como o design de interiores poderia me ajudar transformando o nosso ambiente de casa em um ambiente onde ela pudesse desenvolver a autonomia dela, sem que eu ou meu marido fizéssemos muitas interferências. E o primeiro ambiente aqui em casa que eu comecei a adaptar foi o quarto dela. De imediato, os choros, quando ela acordava, foram cessados. Depois ela começou a fazer as suas próprias escolhas no seu quarto, escolhendo as suas roupas, os seus calçados, os seus brinquedos. Eu percebi que cada dia a Ana Lu estava mais feliz e agora eu estava realmente realizada. A forma com que ela lidava com seus brinquedos era surpreendente. A bagunça pela casa, olha, eu confesso que diminuiu muito. Comecei a entender o que ela precisava e eu entendi as suas necessidades. E assim começamos um período de paz em casa.
Eu estava mais confiante, mais feliz. A atmosfera aqui estava mais leve. Até o meu relacionamento com meu marido melhorou 100%. Eu estava mais animada, mais alegre, mais feliz. Isso refletia no meu marido e na minha filha. Mas você lembra que no início do tratamento eu falei para você que nós congelamos 4 embriões? Então, eu e meu marido decidimos, que já estava na hora da gente buscar esses embriões. No dia 10 de outubro de 2017, quando resolvemos transferir os embriões, foram descongelados 4, 2 não resistiram ao descongelamento e nós transferimos 2. E 11 dias após, eu fiz o beta-HCG e adivinha o resultado? Mais um positivo. O milagre que eu tanto esperei na minha vida estava se repetindo pela segunda vez. Agora era o Júlio Henrique que estava a caminho. O outro embrião não se desenvolveu, mas o meu Julinho estava vindo forte e saudável. Levei alguns sustos durante a gravidez, tive descolamento de placenta, precisei fazer repouso. Mas como na gravidez da Ana Lu eu acreditava muito que tudo daria certo novamente, então eu me preparei e foi o que aconteceu. Eu já estava preparando o quarto do Júlio dessa vez de uma forma diferente, tudo pensando nele. Os móveis, as cores, quantidade de roupas, pois na gravidez da Ana Lu eu fui um pouquinho exagerada com a quantidade de roupinhas. Isso não é nada legal para o desenvolvimento da criança e muito menos para o nosso bolso. E assim, com muita fé em Deus, no dia 23 de junho de 2018, às 7 horas da manhã e 17 minutos, veio o nosso segundo milagre, o Júlio Henrique. E novamente, toda a família estava lá na maternidade Nossa Senhora das Graças para serem testemunhos do nosso novo milagre. Agora, eu já me sentia super preparada para conduzir o Júlio para o caminho do seu desenvolvimento. E olha, é claro que cada um tem a sua personalidade, não se comparam crianças. Mas, gente, o Júlio, ele é muito independente. Hoje, ele já tem 2 aninhos. Ele pega as frutas sozinho, escolhe as suas roupas, guarda os seus brinquedos. Ele tem muita autonomia aqui em casa. Procurei adaptar todo o ambiente para que os meus filhos se sentissem realmente como parte da nossa casa. Proporcionei acessibilidade a eles. E não sou só eu que percebo o desenvolvimento deles, não. Os parentes, as pessoas próximas estão sempre comentando que admiram essa independência e essa liberdade, claro que sempre dentro do possível. Dar liberdade e autonomia não é permitir que eles façam o que querem, é permitir eles a fazer o que eles acreditam serem capazes de fazer, desde que não vai colocar eles ou outro ser humano em perigo, nem colocar em perigo o outro ser vivo e também desde que não vai prejudicar o meio ambiente. E como eu acredito muito que tudo tem um propósito, eu não contei a minha história à toa, não. Com tudo isso, eu descobri que eu tenho uma missão. Acredito que existem muitas mães que, assim como eu, procuram fazer o seu melhor pelos seus filhos. Mas mesmo com a melhor da boa intenção, às vezes o que fazemos não é o que eles necessitam, ou que você vai realmente contribuir para o seu desenvolvimento. A pergunta que eu sempre me fazia enquanto eu passava por tudo para ter o meu primeiro bebê era: por que isso está acontecendo comigo? Qual o propósito? O que Deus quer de mim? Eu sabia que um dia encontraria essas respostas, pois acredito muito que tudo tem um para quê. Agora está bem claro para mim que tanto desejei a maternidade, o quanto eu sonhei em ser mãe e ainda ser a melhor mãe para os meus filhos. Eu queria muito ser a mamãe uau, mas de repente eu me vi perdida nisso. Quantas mães eu imagino que passam por isso e não têm entendimento sobre o que está acontecendo e não sabem nem como procurar ajuda? Muitas vezes vem os conselhos que mais aparecem atrapalhar do que ajudar. Vem os julgamentos das pessoas, a gente se sente incompetente, muitas vezes nós não temos com quem conversar. Então eu descobri que eu não passei por tudo que eu passei à toa. Eu imagino que muitas mães eu posso ajudar com toda a minha experiência, principalmente porque eu já vivi essas dores. Então eu resolvi ajudar as mães
a assumir novamente o controle da maternidade. As mães que querem se sentir confiantes na educação dos seus filhos, a lidar com alegria e sabedoria, tendo a certeza que estão proporcionando um ambiente que permite à criança se desenvolver melhor, respeitando a sua natureza e aproveitando ao máximo a primeira infância, que eu acredito ser a fase mais importante da vida do ser humano. Pois por mais que a medicina prolongue a nossa expectativa de vida, esses anos de bônus eles vão ser acrescentados lá no final da nossa vida, e não na infância. Só seremos criança apenas uma vez na vida, e esse período é até os 6 anos, e não volta jamais. Então, que eles sejam aproveitados da melhor forma possível. E nós, mamães e papais, somos os responsáveis por essas vidas tão inocentes.